Neste vídeo, vamos abordar alguns aspectos importantes sobre as práticas de literacia familiar. Mas você sabe o que é literacia familiar? Literacia familiar é o conjunto de práticas e experiências que a criança vivencia com familiares ou cuidadores. Essas práticas se relacionam com a linguagem oral, a escrita e a leitura. Mas por que essas práticas são tão importantes para as crianças da pré-escola? As famílias desempenham papel fundamental no desenvolvimento linguístico da criança durante a primeira infância. É no núcleo familiar que as crianças têm o primeiro contato com os diferentes usos da linguagem oral e aprendem as primeiras palavras. É a partir das conversas, das brincadeiras, da leitura em voz alta que familiares e responsáveis podem ajudar as crianças a desenvolver 4 importantes habilidades que serão desempenhadas ao longo de toda a vida: ouvir, falar, ler e escrever. As práticas de literacia familiar podem começar desde a gestação e se estender até o final da adolescência. Mas de que forma essas práticas, que não demandam nenhum material ou conhecimento específico, podem ser desempenhadas na convivência diária? Basta garantir situações em que aconteçam a interação verbal, a leitura dialogada, a narração de histórias e o contato com a escrita, a partir de estratégias e atividades diversificadas, buscando manter sempre a motivação das crianças para lidar de maneira saudável com o processo de aquisição da linguagem oral e escrita. A interação verbal. Conversas espontâneas ou planejadas que aconteçam rotineiramente permitem a mobilização e a ampliação do vocabulário. Assim, as crianças passam a se apropriar com eficácia da linguagem para se expressar no dia a dia. A leitura dialogada. Mais do que ler uma história em voz alta, a interação é fundamental. Perguntas sobre o enredo ou o levantamento de hipóteses são potentes ferramentas para que as crianças desenvolvam estratégias de compreensão, análise e produção oral. A narração de histórias. Quando as crianças ouvem uma narrativa, de qualquer gênero, mobilizam uma série de habilidades importantes para o desenvolvimento da linguagem e, por isso, esse processo deve ser entendido como um momento de escuta ativa. A linguagem escrita. Mesmo antes do processo de alfabetização formal, o contato mediado com a linguagem escrita permite às crianças observar os padrões do sistema de escrita alfabético, diferenciar letras de outros símbolos e compreender que a escrita em língua portuguesa se dá de cima para baixo e da esquerda para a direita, por exemplo, são conhecimentos importantes que elas precisam ter antes mesmo de ingressar no ensino fundamental. Atividades diversificadas. Brincar, jogar, cantar, dançar, passear, ir ao supermercado ou à padaria. É importante diversificar as atividades no dia a dia. Isso vai favorecer o convívio e a interação a partir de experiências prazerosas e produtivas para toda a família. Motivação. Para que as crianças desenvolvam e aprimorem as habilidades de ouvir, ler, falar e escrever, é necessário que sejam motivadas pela família, seja por meio do exemplo, seja pela demonstração da importância das práticas de leitura e escrita nas atividades cotidianas. As práticas que acabamos de conhecer podem se tornar um hábito e passar a fazer parte da rotina da família, tornando o aprendizado da literacia um evento familiar alegre e produtivo. Esse convívio permeado pelo afeto pode contribuir de maneira significativa para o sucesso das crianças ao longo de seu desenvolvimento e sua trajetória escolar.